estudantes de matemática! Neste vídeo, vamos calcular as derivadas parciais e sucessivas dessa função a três variáveis: cosseno de 4x mais 3y mais 2z. Então, nós vamos calcular as derivadas parciais sucessivas, primeiro em função de x, depois em função de y e depois em função de z. E depois nós vamos calcular também as derivadas parciais sucessivas, primeiro em função de y, depois de z e novamente de z. Isso é o que representa essa notação. Então, primeiro, nós vamos resolver esse problema, ou seja, calcular essas derivadas parciais e sucessivas. Para isso, eu vou primeiro calcular a derivada da minha função em função de x. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno, aqui eu vou usar a regra da cadeia, porque é menos seno de 4x mais 3y mais 2z, vezes a derivada do arco. E eu estou derivando em função de x. Então, a derivada de 4x mais 3y mais 2z em função de x é 4. Então, só para completar aqui, esse 4 ele não está multiplicando o arco, ele está multiplicando a função seno. Então, fica menos 4 seno de 4x mais 3y mais 2z. Agora, dando continuidade, nós vamos calcular a derivada dessa função em função de y, ou seja, nós estamos aqui com fxy. Então, menos 4 aqui é uma constante, eu vou tirar aqui para fora. Derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de 4x mais 3y mais 2z, e usando de novo a regra da cadeia, vezes a derivada do arco, agora em função do y. Então, a derivada de 4x mais 3y mais 2z em função de y é 3. Então, escrevendo melhor aqui, eu fico com menos 12 cosseno de 4x mais 3y mais 2z. E, finalmente, agora, eu vou derivar essa função resultado em função de z, ou seja, eu vou fazer fxyz. Agora o menos 12 é uma constante, eu vou deixar aqui fora. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de 4x mais 3y mais 2z. Usando a regra da cadeia, derivada do arco, porque a derivada do seno de uma função é... quer dizer, a derivada do cosseno de uma função é menos seno da função vezes a derivada da função. Então, a derivada de 4x mais 3y mais 2z em função de z é 2. Então, aqui vai ficar positivo, né? 24 seno de 4x mais 3y mais 2z. E essa é a função resultado das derivadas parciais sucessivas dessa função, a três variáveis, né? Então, as derivadas em função de x, y e z.
Agora, nós vamos calcular, né, as derivadas parciais dessa função, considerando a derivada em função de y, depois em função de z e depois em função de z novamente. Então, da mesma forma que eu fiz o anterior, eu vou iniciar por derivar a função em função de y. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de 4x mais 3y mais 2z vezes a derivada do arco em função de y. Então, vezes 3. Então, escrevendo melhor aqui, fica menos 3 seno de 4x mais 3y mais 2z. Agora, eu vou pegar essa função e derivar em função de z. Então, fyz. Bom, esse menos 3 é uma constante. Então, vou tirar aqui para fora. A derivada do seno é cosseno. Então, fica cosseno de 4x mais 3y mais 2z vezes a derivada do arco, agora derivada do arco em função de z. Então, a derivada de 4x mais 3y mais 2z é 2. Então, escrevendo melhor aqui, já que esse 2 não está multiplicando o arco, ele está multiplicando cosseno. Então, vai ficar menos 6 cosseno de 4x mais 3y mais 2z. Opa. E, finalmente, a gente vai pegar esse resultado e vamos derivar agora de novo em função de z. Ou seja, nós vamos fazer fyz, z. Então, vou tirar o 6 aqui para fora. Derivada do cosseno é menos seno. Então, fica menos seno, que multiplica 4x mais 3y mais 2z vezes a derivada do arco em função do z. 2. Então, vai ficar positivo. Esse 2 multiplica o 6 e o menos 6 e o negativo com o negativo do menos seno vai ficar positivo. Então, vai ficar 12 seno de 4x mais 3y mais 2z. Então, essa é a derivada parcial e sucessiva daquela função, considerando a derivada primeiro em função de y, depois de z e depois, novamente, de z.